Vamos, porque eu não quero me alongar muito. E, como vocês já podem ter visto ali, o tema da nossa mensagem hoje é a ovelha encontrada. Amém? Quem foi encontrado por Jesus aí, levanta a mão e fala: eu. Todos nós fomos encontrados por Jesus em algum momento. E a gente fala muito dessa mensagem e canta uma música até, que é aquela Ousado Amor, que vai falar que Jesus deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. E por vezes a gente não dá a devida importância a essa passagem, mas ela é muito importante para nós. Porque, meu irmão, nem sempre você vai estar vivendo os seus melhores dias na sua fé. Por vezes você pode esbarrar em alguma coisa, em algum pecado, em algum problema, em alguma chateação. Nem sempre você vai estar vivendo os seus melhores dias com Deus. Mas uma coisa é certeza: o Senhor continua amando você. E essa mensagem é para nos reanimar. Amém? É para Jesus te reanimar. Porque por vezes você pode estar prostrado, pode estar cansado, pode estar vendo muita proposta. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu assemelhava a minha vida àquela passagem que fala que um semeador saiu a semear. Obrigado. Um semeador saiu a semear. Desgrama, para eu tomar esse tanto de água aqui, eu vou te falar, vou ter que falar umas 3 horas aqui. Mas tá bom, vou tentar. Um semeador saiu para semear, certo? E aí teve uma semente que caiu nos espinhos. E o que representa esses espinhos dessa semente que caiu? Representa as paixões desse mundo e muitas propostas que vão vir na sua vida para tentar te fazer afastar da sua fé. Representa isso. Então os espinhos são muitas vezes o mundo. Muitas vezes o mundo. E o que o mundo tem para oferecer. Aos olhos humanos, o mundo tem coisas boas a oferecer. Mas aos olhos de Deus não, meu irmão. E é por isso que a gente foi chamado para ser separado, santificado para Deus. Mas nós estamos dizendo aqui sobre a ovelha encontrada, a ovelha que estava perdida e foi encontrada. E por vezes a gente precisa ser encontrado por Jesus. Por vezes você precisa de uma nova experiência. Por vezes você precisa reacender a chama que há dentro do seu coração. Por vezes você precisa receber a mensagem do Senhor para que você continue a caminhada. Então nós vamos ler. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí. Se você puder abrir no seu celular. Lucas 15, do 1 ao 7. Todos acharam? Sim? Se você não achou, não vai ter como passar na TV, porque eu estou mostrando meu slide na TV. Então você abre seu celular aí. Tá com o celular aí, irmão? Tem uma Bíblia aí baixada? Se não tiver, você não é crente não. Tem que ter uma Bíblia aí. Mesmo que você só lê a Bíblia de papel, mas tem que ter uma Bíblia aí. Então abre seu celular e vai para a Bíblia. Eu vou ler na versão que eu gosto, a versão NVT. Então se você tiver com o celular na mão, transforma aí para NVT. Se não tiver com sua Bíblia, não tem problema. Você pode acompanhar porque é a mesma Bíblia. A parábola da ovelha perdida. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos, os vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos
que não precisam se arrepender. Forte isso, né? Nós somos a congregação do justo aqui, irmão, amém? A igreja é a congregação dos salvos. Quem foi salvo, congrega na igreja. Mas a Bíblia está falando que se um pecador se arrepender dos seus pecados e seguir Jesus, Jesus tem mais prazer nessa pessoa do que 99 justos reunidos que não precisam de arrependimento. Um dia a sua conversão já foi celebrada no céu, irmão, amém? Só que a Bíblia vai falar que Jesus tem mais prazer em um que se arrepende do que em 99 que não precisa de arrependimento. Isso é fantástico. E o melhor de tudo, olha bem, Jesus ele faz na verdade uma pergunta acerca do que aquele homem que é dono daquelas ovelhas vai fazer. Olha o versículo 4 aí. Olha o versículo 4. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? A resposta lógica humana é o quê? Uai, Jesus, já tem 99 no pasto, ele vai se arriscar para ir buscar uma que se perdeu? Deixa ela no mato perdida. Quantos casos eu já vi, meu irmão? Tinha um jegue na fazenda, aí o jegue fugiu, pensava, fugiu o jegue aí, não sei onde é que tá não. Pulou a cerca lá e foi embora. Não vai atrás do jegue para buscar. Tem outros aqui, eu uso aqui, é só para usar aqui, para rodar dentro da fazenda mesmo. Tem alguns que fazem isso, algumas pessoas que não dão essa importância. E de fato aqui, se você for olhar pelo lado lógico, 99 pessoas precisando ser cuidadas e uma se desviou, uma se afastou. Qual o sentido lógico? Vou manter aqui com as 99, vamos ficar aqui de boa e tal, fazendo o nosso dia a dia aqui, conversando, vivendo. Deixa, foi uma só. Olha que taxa de conversão perfeita. De 100 pessoas, 99% das pessoas se converteram e só 1% não se converteu. Fantástico. Vou viver minha vida normal, porque a taxa de conversão está boa ainda, a proporção está boa. Porque de fato está. Imagina você pregar para 100 pessoas, 99 pessoas ouvirem e se converterem, e só uma não. E por vezes você pode ficar mais feliz por aquelas 99 que se converteram lá e esquecer daquela única que não se converteu. E não insistir, não continuar pregando, não continuar tentando, não continuar indo atrás dessa pessoa que precisa da mensagem também. A Bíblia ensina o contrário. E essa pergunta é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que dispensa resposta. O que acham que ele fará? Não deixarás as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? De fato, Jesus está traçando um novo padrão para a humanidade de comprometimento com as almas perdidas, de comprometimento com as ovelhas perdidas. De fato, Jesus está traçando um novo parâmetro para você, crente. Jesus está traçando um novo parâmetro para nós. Se existe 99 pessoas que você pregou e uma que você pregou e que não ouviu a mensagem, não quis converter, insista. Vá atrás, busque essa pessoa, dê importância para cada alma que você prega, dê importância, seja um crente missionário, porque a nossa obra ela é missionária, mesmo que você não seja um missionário, é chamado de todo crente o chamado missionário, porque o nosso Deus é um Deus missionário, o nosso Deus é um Deus que veio ao nosso encontro nos buscar. E um dia, meu irmão, você foi uma ovelha de 99. E um dia Jesus foi atrás de você. E um dia alguém foi usado para te trazer até aqui. E um dia alguém foi usado para te conduzir no caminho. Portanto, cada alma importa, cada alma conta, cada ovelha perdida do Senhor Jesus importa. Por isso que nós não abrimos mão da salvação dos escolhidos de Deus e dos salvos de Deus, e daqueles que receberam a mensagem um dia e se desviaram, que estavam no aprisco e se desviaram. Nós não podemos nos contentar, meus irmãos, nós temos que ir atrás. Você conhece alguém que já estava na igreja e desviou e se perdeu no meio do caminho? Você conhece alguém? Eu conheço várias pessoas, conheço várias pessoas do nosso convívio aqui em cima desse altar. Conheço vários que se desviaram
E talvez muitos aqui devem estar no início da caminhada, outros já estão mais avançados na caminhada com Jesus. Mas se você ainda não viu, um dia você verá alguém que estava no nosso meio e amou o presente século e se afastou da igreja. Qual que tem que ser a nossa reação quanto a isso? Pregar a palavra, ir atrás, insistir, amar aquela pessoa, não julgá-la, amá-la. Porque é disso que muitas vezes a gente precisa, irmão. E por vezes as pessoas se afastam da igreja, não é porque achou algo melhor lá não. As pessoas por vezes se afastam da igreja porque não encontraram apoio na igreja. Porque não encontraram abraço, encontraram julgamento. E a Bíblia está mostrando aqui que Jesus não questiona por que aquela ovelha saiu do aprisco. Por que aquela ovelha quis sair. Por que aquela ovelha quis ir lá por não sei lá onde. Jesus não questiona isso. Ele simplesmente vai atrás da ovelha. Simplesmente vai atrás. E aí a primeira reflexão é: o prazer do Senhor está mais em um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Deus tem mais prazer nesse que se arrepende. E é por isso que nós precisamos, meu irmão, cumprir o chamado missionário na nossa vida. Você é um missionário no seu ambiente de trabalho. Você é um missionário no seu ambiente de escola. Você é um missionário no seu ambiente de faculdade. Você é um missionário na sua família. Você tem que ser um missionário. Você precisa agir como um missionário, como alguém enviado pelo Senhor para pregar as boas novas, para chamar os pecadores ao arrependimento. E Jesus vai falar isso. Não são os sãos que precisam de remédio, mas sim os pecadores, mas sim os doentes. Então que, se você está são hoje, não menospreze essa mensagem, não menospreze essa palavra, porque Jesus te levantou para ser um missionário dele. Porque Jesus te levantou para ser referência na sua família. Ao invés de você, meu irmão, se a sua família tem costumes errados, costumes que não são os costumes seus, e faz coisas que você não gosta e que vai contra a sua fé, é uma outra história. Mas não menospreze a sua família. Vá atrás dela e ganhe eles para Jesus. Seja referência para quem está perto de você. Rickson, eu não consigo pregar para minha família, eles não querem escutar. Então seja você o testemunho vivo da obra redentora de Jesus. Tem sempre uma saída, irmão. Se as pessoas não querem ouvir você falar da sua fé, elas vão ver você vivendo a sua fé diariamente. E aí reside o papel do missionário, que não é só pregar a palavra, mas dar bom testemunho. Para quê? Para que a gente encontre esse que está faltando. Para que a gente encontre essa ovelha perdida. Repare que Jesus não vai chamar essa ovelha perdida de bode, porque o bode expiatório, né? Tinha lá no meio do povo de Israel. Era utilizado esse bode para sair do meio do povo de Deus, levando os pecados. Eles soltavam o bode no deserto, para o bode morrer no deserto lá e levar os pecados do povo embora. Jesus, em momento algum, considera essa ovelha perdida como um bode. Ele considera como minha ovelha. Considera como alguém que ele tem prazer quando se arrepender. Então, Deus tem mais prazer num pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Está aí no seu versículo 7, né? O versículo 7 da sua Bíblia. Portanto, o bom pastor deixou as 99 ovelhas seguras para resgatar a única ovelha perdida. Isso vai contra as lógicas humanistas, vai contra a lógica do ser humano. Por quê? Nós já fizemos essa reflexão. Se existem 99 pessoas sãs, você vai deixar essas pessoas para ir atrás de uma só? Não, deixa ele lá perdido, está perdido, deixa lá. Mas a lógica do reino de Deus é diferente, meus irmãos. Jesus vai atrás de cada um, porque ele se importa com cada alma, com cada ovelha. Portanto, talvez você esteja hoje aqui e você seja uma ovelha perdida, e você esteja meio sem direção. Ou talvez você esteja querendo pular a cerca do aprisco e fugir, né? Mas
a gente percebe que não é nem a gente que encontra o caminho de volta, não, é Jesus que vai buscar. Ou seja, nós não temos muitas vezes a capacidade de encontrar o caminho de volta, então Jesus vai, te busca, te traz no colo. Então se você está pensando em pular a cerca do aprisco de Cristo, repense, que Jesus vai te pegar, irmão. Jesus vai atrás de você, porque Ele se importa com você, porque Ele te ama e porque Ele insiste em te amar. Amém? Amém? Digno de alegria essa mensagem, essa palavra. Jesus insiste em me amar. O amor teimoso, nem um pouco relacionado com o nosso amor, com a nossa capacidade de amar. Você ama alguém à medida que esse alguém te ama de volta. Se não houver reciprocidade, o que acontece? A gente não vai amar também, porque a gente dá à medida que a gente recebe. Então se você tem uma pessoa que está do seu lado e essa pessoa só te maltrata, só te coloca para baixo em algum certo ponto, seu amor está condicionado às atitudes dessa pessoa, naturalmente. Mas a Bíblia nos mostra que o amor do Senhor, a gente leu isso em 2 Timóteo 2, que ainda que nós sejamos infiéis com Deus, Deus permanece fiel conosco. E o amor dele não está condicionado à minha capacidade de amar ele de volta. O amor do Senhor sobre minha vida, ele é incondicional, porque ele me ama. E ele me ama, e ele me perdoa, e ele me salva, e ele me resgata. E sempre que eu tropeço, ele me levanta. E sempre que eu fujo, ele me busca de volta. E sempre que meu coração anda vacilante, ele está lá de novo para me pegar, para me levantar, para me ajudar. Porque ele não está condicionando o amor dele a nós, com a nossa capacidade de amá-lo de volta. Então o que a gente faz com essa informação, Ricos? Como que nós lidamos com isso? A gente tem que ser constrangido, sim. Porque a partir do constrangimento que o amor de Deus vai causar em nós, nós nos aproximaremos mais dele. Se o amor de Deus, se a liberdade que Deus te dá te afasta dele, então você está usando de libertinagem. Mas se o amor de Deus te dá mais fome, mais sede pela presença dele, meu irmão, não deixe essa voz se calar, se aproxime mais do Senhor, porque ele está de braços abertos te esperando. E como a gente fala isso, né? Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha. Isso é fantástico, minha ovelha. Jesus não virou e falou assim: eu encontrei esse atribulado, esse sei lá, chulezento, vou falar, esse demoniado, encontrei esse bode. Não, irmão, você é ovelha de Jesus. Você é uma ovelhinha querida, tão pequeno, tão dependente. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, eu já falei sobre isso aqui, uma das coisas mais difíceis que tem de um ser humano adulto é ser dependente. Ninguém que é adulto quer ser dependente, irmão. Eu quando estava eu nem era adulto ainda, eu estava com 16, 17 anos, eu já queria ter minha casa, meu carro, minha esposa, minha família, eu já queria ser sozinho. Não depende de ninguém. Depende de ninguém, estava igual Naamã. Não depende dessas águas aí não precisa disso não. A gente quer ser independente por natureza, né? A gente não quer se sujeitar a nada, se humilhar a nada. Só que você é uma ovelhinha de Jesus, irmão. Você é dependente, sim. Sabe quando você vai deixar de ser dependente de Deus? Nunca. Então quando eu atingi a minha independência na minha vida, quando eu fiz 18 anos, continuei morando com meus pais até casar, 23, casei. Cheguei à minha independência, eu entendi. Falei, nossa, eu não dependo dos meus pais mais, mas eu continuo dependente, talvez mais ainda agora, do meu Pai Celestial. Nossa, eu achei que eu ia ser independente, que eu ia fazer o que eu quisesse, do jeito que eu queria. Jesus vai chegar e falar assim: não, meu filho, sua vida tem que ter ordem. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que ter ordem, tem que ter obediência, tem que ter arrependimento. Então o sonho de todo jovem, de todo adolescente, eu quero ser independente, mas aí você faz 18 anos, aí você fica mais dependente ainda de Deus. Que agora você, além de
continuar talvez dependendo dos seus pais ali no dia a dia, você tem que depender mais ainda de Deus. E aí a gente não quer enxergar que nós somos uma ovelhinha que necessita de cuidados. E Deus não te exige, Deus não vai exigir de você que você seja independente dele. Deus não vai te exigir essa, vamos falar, essa maturidade, porque a independência no mundo, a independência no mundo secular, ela está ligada à maturidade. Então, a pessoa que chega na maturidade, fica mais velha e tal, já tem cabeça para poder se casar, já trabalha e tal, ela se casa e ela fica independente ali. Ela mesmo começa a produzir próprio para ela, para a família dela e trabalhar. Então, não estou falando nesse sentido que exige a maturidade. Nós temos que ter maturidade em Deus, sim, mas Deus quer que nós sejamos como crianças. Criança depende em tudo. Então Deus quer que você dependa dele em tudo. Ainda que seja difícil, mas se enxergue como uma ovelha nos braços de um bom pastor que sabe cuidar de você. Um vaso na mão de um oleiro que sabe consertar. Nós somos dependentes de Deus. E motivo de grande alegria é ver que Jesus, além de me chamar de ovelha, que estava perdida, ele chama os seus amigos para se alegrar. Alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelhinha querida. Você foi encontrado por Jesus, meu irmão. E Jesus, em algum momento, chegou lá no céu e falou assim: vem cá, gente, se alegrem comigo, porque olha quem chegou. Chegou quem estava faltando. Chegou minha ovelhinha querida. Eu sou macho. Tudo bem, seja um macho, mas seja uma ovelhinha. Né, Vaz? Né? Jesus traz a verdadeira masculinidade sobre nós, na dependência. Aí você fala: não sou ovelhinha não. Nós somos, Vaz. Você está até com a roupa sua roupa está combinando ainda com o tema da pregação, olha lá. Eu tinha que ter vindo de vermelho, Vaz. Você é uma ovelha querida. Jesus te ama. E aí foi o que nós falamos, né? A amabilidade de Deus não está condicionada à sua capacidade de o amar de volta. Porque Ele te ama mesmo quando você não ama Ele. Ele vai te buscar mesmo quando sua tentativa é fugir. Jonas, o profeta relutante. Jonas chega e fala o seguinte: Deus chega para Jonas e fala: Jonas, vai para Nínive. Vai para Nínive porque eu quero que você pregue lá e anuncie o juízo lá naquela cidade. O que Jonas faz? Jonas vai para o outro lado. O que Deus faz? Manda um peixe. Não, eu não mandei você para aí não, você vai para lá. Manda um peixe, engole o cara fica 3 dias, 3 noites dentro da barriga do peixe. Não fala se é uma baleia, mas segundo a minha revistinha infantil, quando eu tinha 10 anos de idade, é uma baleia. Então vai ser uma baleia, tá bom? Talvez uma jubarte, não sei, um megalodonte, né? Uma baleia grande, né? No meu desenho infantil estava escrito que era uma baleia, tá? Tanto que eu aprendi Jonas na barriga da baleia. Só que era um peixe, né? Mas tá bom, vamos acreditar que é uma baleia, que é grande. Jonas recebe a mensagem e Deus fala: vai para lá, Jonas. Jonas faz o quê? Vai para outro canto. Ô, teimosia. Volta aqui, ovelha. Não é aí que eu quero ser não, é lá. Nossa, meu irmão, cuidado para você não ser engolido por um peixe. Cuidado. Muitas vezes o peixe vem disfarçado de uma prova na sua vida e te traz de volta para Jesus. Por que eu estou sofrendo? Porque você está precisando andar no caminho que Deus colocou para você andar. Então Deus vai lá e busca Jonas no lugar errado e leva ele para o lugar certo. Por isso que, se somos infiéis, 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se Deus fosse infiel comigo e com você só porque somos infiéis com Ele, Ele negaria a sua natureza misericordiosa. E Ele não pode ir contra quem Ele é. E é por isso que quando a gente vê essa verdade,
Tem duas formas de ler ela. Você que é crente vai ler ela assim: nossa, Deus me ama muito. Eu estou totalmente constrangido por esse amor, eu vou me aproximar mais dele. Mas quem escuta isso aqui fala: então tá de boa, eu posso errar o tanto que eu quiser, que Deus vai me perdoar. Tem muita gente que pensa assim. Aí quando eu quiser eu converto. Essa é a forma errada de ler isso, amém? Amém? Então como é que a gente lê isso? Eu sou muito amado por Deus. Porque ainda que você tropece, ainda que você erre, ainda que você peque, Jesus está sempre de braços abertos para te perdoar. Porque Ele é perdoador, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso. E porque Ele te raptou para Ele, para o coração dele. E não tem como você fugir, meu irmão. O amor de Deus nos persegue, nos abraça, nos envolve, nos traz para perto. Se estamos no amor dele, se estamos em Cristo Jesus, enraizados nele, nenhum dano será feito contra a nossa vida, amém? E aí o que essa ovelha perdida representa? E aí foi uma frase que eu escrevi: você nunca estará longe demais que Jesus não possa ir ao seu encontro, pois sua natureza é perdoadora, misericordiosa e insistente. Você nunca está tão longe que Jesus não vai lá te buscar. Você nunca está tão fundo que Jesus não vai lá te pegar pela mão. Você nunca vai estar tão envolvido no lamaçal do pecado que Jesus não vai lá te resgatar e te salvar e te limpar e te colocar para andar de jeito correto. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é perdoador, porque Ele é insistente, Ele sempre está nos perdoando. Não tem um ponto que você chega na sua vida que Deus simplesmente vai olhar para você e falar: não, agora você não me quis, eu não quero te quero também mais não. Por quê? Porque isso é a nossa ótica. Uma pessoa que erra com você todos os dias, você vai perdoando, você vai perdoando, você vai perdoando, você vai perdoando. Chega num ponto, você fala o quê? Chega. Eu sou besta? Não estou falando para você ser besta, tá, irmão? Se alguém faz isso com você, não dá mole não. Tchau e benção. Age correto, nós não fomos chamados para ser besta. Mas eu estou dizendo que a nossa ótica é essa. E se for olhar por essa ótica, o primeiro erro, Jesus deu sua vida, morreu numa cruz, a gente vai lá e erra com Ele. Poxa, o erro é fatal, porque Jesus deu sua vida. Nós fomos comprados com preço de sangue. Então se Jesus deu sua vida por mim, meu Deus, se eu errar com Jesus eu estou lascado. Mas aí a gente vai para a Bíblia e a gente entende que Deus continua nos perdoando, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, mesmo quando tropeçamos, mesmo quando a gente está distante, Ele continua nos amando, porque Ele é todo amor, porque Ele é perdoador. A nossa ótica, Deus deveria nos exterminar da face da terra no primeiro momento que a gente pensasse em pecar. Mas não é isso que acontece. Porque ainda que erramos, quando a gente erra, Ele nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, de levantar, de aproximar novamente da presença dEle, de viver essa fé maravilhosa com Jesus. Ele nos dá essa condição. Então essa ovelha perdida nos mostra que não importa a distância que você está longe de Jesus, ou quão envolto no lamaçal do pecado você esteja, Jesus está apto, pronto, disposto a te trazer de volta. Amém? Isaías 43, 25 vai falar, Deus vai falar: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Portanto, se você errou até aqui com Jesus, meu irmão, até hoje, Jesus te dá uma nova condição hoje de você acertar. E talvez você erre amanhã também, mas na segunda-feira Jesus está te dando uma nova oportunidade. Talvez você erre na segunda novamente, no dia da sua oportunidade, e na própria segunda Jesus te dá uma nova oportunidade, porque Ele te ama, porque Ele te perdoa, porque Ele te recebe, não importa a forma como você estiver, venha a Cristo. Quando você chegar, meu irmão, a gente resolve, Jesus resolve o que tem que resolver, mas venha a Cristo. Porque, meu irmão, você não vai encontrar lanças e espinhos
e açoites como ele encontrou. Se você vier até Cristo, você vai encontrar braços abertos, mãos furadas, lado furado, a cruz para te perdoar. É isso que você encontra quando você vai até Jesus. Por quê? O Senhor apaga as transgressões por amor dele mesmo, e dos seus pecados não me lembro. E aqui tem um trecho da sinopse de um livro que eu li, que me inspira muito e mudou muito a forma como eu vejo e tenho contato com a natureza de Jesus, de entender como ele é e por que ele é assim. O livro chama Manso e Humilde, é de um escritor que chama Dan Ortlund. É um livro que foi traduzido, né? É um escritor, se eu não me engano, americano. Mas enfim, ele vai traçar um contexto e uma reflexão acerca da natureza de Jesus que eu nunca tinha pensado antes. E vai falar que, essa é a sinopse do livro, né? Que vai falar: sabemos que Deus nos ama, mas suspeitamos que Ele esteja terrivelmente decepcionado conosco. Parece que a única forma de interpretar os fatos é concluir que Deus é, no mínimo, econômico com o que Ele dá. E aí a gente começa a ver que talvez o perdão que Deus dá é pouco, ou as coisas que a gente tem acesso é pouco, porque Deus está decepcionado conosco por causa do nosso pecado, por causa da nossa insistência na coisa errada, por causa da nossa fraqueza. Talvez Deus esteja sendo econômico em não nos consumir, não nos matar, não nos dizimar da face da terra. Talvez Deus esteja economizando isso, mas Deus nos deu Jesus, e não há nada melhor que poderíamos receber da parte dele do que Cristo. E é por isso que Deus te ama tanto, meu irmão. Por isso que Deus não desiste de você. Por isso que Deus não deixa você perdido. Porque Ele deu a nós o seu Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma mensagem digna de confiança, porque é isso que a Bíblia nos mostra. E é isso que a palavra de Deus sempre vai nos trazer à memória. Jesus está pronto para te perdoar. Jesus está disposto a te perdoar. Jesus está pronto para te trazer de volta. A dúvida é, meu irmão, você quer vir com Jesus? Ou você quer se rebater no colo dele e fugir novamente? Porque essa oportunidade que você tem de estar aqui para ouvir o que eu estou falando é Jesus te trazendo de volta ao aprisco, que é o aprisco do Senhor. Nós somos ovelhas de Cristo. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Só que agora que chegamos diante de Jesus, o que a gente vai amar mais? O que a gente vai ter mais amor? Vai ter mais amor pela nossa vida terrena, pelos prazeres da carne, pelas vontades da nossa carne? Ou teremos prazer nele, no perdão dele, na misericórdia dele, na salvação dele? O que nós vamos fazer? Davi, quando estava, se não me engano, no Salmo 51, Davi tinha pecado com Batseba, assassinado o esposo de Batseba, Urias. Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Ou seja, Davi havia perdido a alegria de ser salvo, não porque Deus parou de falar com ele, ou porque Deus queria matá-lo, mas porque Davi teve contato com o pecado. E muitas vezes o pecado vai fazer isso com você. Ele vai te afastar de Deus. A palavra também diz que o que faz divisão entre nós e o nosso Senhor são as nossas iniquidades. Mas a separação, meu irmão, que o seu pecado faz entre você e Deus, ela mora mais na sua cabeça do que na cabeça de Deus. Porque quem está em pecado não vem na igreja. Quem está em pecado não lê Bíblia. Quem está em pecado não ora. Quem está buscando o pecado não gosta mais de vir, de cultuar a igreja. E Deus está falando: não, quando você está no seu lamaçal do pecado, eu estou lá para te pegar, para te trazer de volta. Quando você está errando nos seus dias mais tenebrosos, eu estou lá. E eu continuo lá. Sua perspectiva pode estar errada sobre Deus, irmão. Você pode estar achando que Deus está pronto para te consumir, mas Ele está pronto para te perdoar. Muitas pessoas falam: eu tenho que consertar minha vida para ir para a igreja. Meu irmão, vem na igreja e conserta sua vida. Igual as pessoas falam: eu não vou ceiar porque eu estou fazendo um negócio errado. Então para de fazer um negócio errado e ceia. Pelo amor de Deus.
Desinverte o papel, irmão. Não coloca dificuldade, porque a maior dificuldade Jesus já passou por você. Você não tem que ajeitar a sua casa para vir até Jesus, não. Vem que Ele ajeita a sua casa. Vem que Ele resolve seu problema. Vem que Ele resolve seu pecado. Vem que Ele resolve sua carnalidade. Mas vem até Jesus. Porque Deus nos deu Jesus. Deus nos deu Ele próprio. E não há nada melhor que você poderia receber a não ser isso. Portanto, Ele nunca desiste. Deus nunca desiste de você. A gente poderia até cantar, né? Ele não desiste de você. Tá no tom de ré, aqui tá alto. Ele não desiste. Ficou ruim. Tem que ser vocês para cantar, ué. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Vamos. Não desiste. Obrigado, Vaso. Você se importa com você. Tá vendo? Aí a música fala: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Todo mundo. Ele não desiste. Ele se importa. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. É isso aí. Aí vocês vão ministrar a música também agora, gente. Ele não desiste. Ele não desiste. Aí nós estamos falando disso. Ele nunca desiste. Ele é insistente. E Deus veio aqui essa noite insistir com você. Porque o amor dele é esse amor insistente. É esse amor ousado. É esse amor que não nos olha segundo as multidões dos nossos pecados, mas sim segundo as multidões das misericórdias dele. Eu corro o risco de dizer ainda, meu irmão, que para cada erro seu, Jesus tem uma misericórdia nova para derramar sobre sua vida. E antes de você errar, Jesus já sabe que você vai errar, mas Ele continua te amando. Daqui uma semana, meu irmão, talvez você vai errar, talvez você esteja pensando, maquinando alguma coisa, mas Jesus continua te amando, porque Ele sabe que no momento certo, quando Ele vier naquele grande dia, Ele vai derrubar toda a natureza, para que nós venhamos ressuscitar com Ele, reinar com Ele, com a nossa nova natureza. Amém? Incorruptível. Mas a Bíblia também fala: se o negarmos, Ele nos negará. Mas ainda que permaneçamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Deus é fiel. E não depende de você a fidelidade dEle, depende dEle. Então quando Ele fala: eu, o Senhor, que apago as suas transgressões, por amor a mim, por amor a Ele. Então nós estamos seguros. Você está seguro com Jesus. Mas conserta a tua vida. Conserta o seu erro. Conserta o seu pecado. Conserta a sua carnalidade. Deus não te quer ser uma pessoa carnal. Ele quer que você tenha experiências espirituais com Ele, sobrenaturais, e encontre a verdadeira satisfação que só existe na presença dEle. Amém? Amém? Tá frio aí, irmão? Tá frio? Sim? Tá frio aí? Eu tô com frio. Minha mão tá gelada.
quero te convidar a cantar conosco mais uma vez. Você pode fazer isso? Com o coração aquecido, para a gente poder fechar e encerrar o nosso culto. Fique de pé no seu lugar. Apague as luzes lá.